Nós estamos esse mês meditando sobre mergulhando mais profundo no relacionamento com Deus. E eu pergunto nessa manhã: você tem se relacionado com Deus? Meu filho às vezes chegava e dizia: pai, eu estou namorando com aquela menina. Eu falei: não fala para ela, porque senão ela termina. Eu brincava assim com ele. E tem gente que fala que está se relacionando com Deus e Deus não o conhece. Vamos lá. Isso aqui é o tema da nossa mensagem nessa manhã: relacionamento com Deus. O que significa relacionamento? Primeiro, a primeira coisa que nós aprendemos aqui do relacionamento com Deus é que nós precisamos conhecer quem Deus é. Segundo, eu preciso aprender a compartilhar os meus sentimentos e os meus pensamentos íntimos com Ele. Terceiro, eu preciso desenvolver uma conexão emocional mais forte com Deus. E por último, eu preciso aprender a explorar temas mais significativos e importantes juntos. Isso é relacionamento. Agora é interessante que quando Deus criou o homem, e Deus colocou o homem e a mulher no Éden, Deus estabeleceu ali alguns princípios nesse relacionamento. Vamos pensar aqui. Deus criou o profeta para administrar as coisas espirituais. Deus criou o rei para administrar as coisas naturais. E Deus criou o sacerdote para administrar as coisas do mundo da emoção e dos relacionamentos. O homem aprendeu a se relacionar com Deus de uma forma espiritual. Mas quando ele criou a mulher, aí então o homem começou a aprender a se relacionar com a alma. Relacionamento emocional nós só desenvolvemos com o outro. Eu estou construindo com você aqui o seu entendimento para que você possa entender a forma que nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. A palavra de Deus fala que Deus opera na igreja. Deus dá dons à igreja. Jesus dá dons à igreja. E o Espírito Santo dá dons à igreja. Só que os dons que Deus dá, Deus Pai dá, são dons naturais. Dons que nós já nascemos com Ele e desenvolvemos naturalmente. Os dons que Jesus dá são dons ministeriais para o serviço da obra da casa do Senhor. Já os dons que o Espírito Santo dá são dons sobrenaturais. Então os três se relacionam com a igreja ao mesmo tempo. Os três agem na igreja ao mesmo tempo, só que de formas diferentes. E eu preciso entender que para me relacionar com Deus, eu preciso de ter uma experiência espiritual com Deus. E algumas pessoas
a gente pergunta assim: irmão, por que você não foi no culto domingo? Não! A pessoa me diz: eu estava lá em espírito. Falei: não vai não, que da próxima vez que você for a gente expulsa. Porque nós não vamos em espírito para a igreja, nós vamos em espírito, alma e corpo. Alguns estão aqui de corpo presente, mas o espírito só Deus sabe onde está. Onde está a sua mente? Onde está a sua emoção? Onde está o seu espírito? E o desafio de Deus para nós é aprendermos a nos relacionar com Deus em espírito, através dos nossos relacionamentos e através do nosso serviço, nossa prestação de serviço à casa de Deus. Interessante que há níveis de relacionamento, sabia? Jesus, ele se relacionava com o povo. Jesus, ele se relacionava com o povo, mas não confiava no povo, porque o mesmo povo que diz Hosana ao filho de Davi, é o mesmo povo que diz depois crucifica. Jesus, ele tinha lá os seus 120 discípulos, enviou 70, então ele tinha lá 120, depois mais 70, mas eram níveis diferentes de relacionamento. Aí ele tinha um grupo mais selecionado, 12. Dos 12, só 3 puderam participar da transfiguração de Jesus, porque eram mais íntimos. E desses 3, só um conseguia colocar sua cabeça no ombro de Jesus, chamado o discípulo amado. Então, para me relacionar com Deus, existem níveis de relacionamento. Só que nessa manhã, Deus está te chamando para um nível mais íntimo, para um nível mais profundo. Nós não nos relacionamos de forma igual com todos, não é verdade? O meu relacionamento com a minha esposa é de uma forma, e as regras são diferentes da forma que eu me relaciono com meu filho, não é verdade? Existe a família, a maneira como o casal se relaciona é as regras são outras. Atendendo um casal, o marido veio e começou a brigar comigo, e ele queria me convencer teologicamente que ele era o cabeça da mulher. Falei: não, relacionamento de marido e mulher são iguais, porque a Bíblia diz: andarão 2 juntos se não tiver acordo? Jamais. E aí ele queria porque queria. Eu falei: meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Um é o relacionamento de marido e mulher, outro é o relacionamento de pai e mãe com filhos, e outro é o relacionamento entre irmãos. São diferentes. Agora, presta atenção, o relacionamento pode falir? Pode, porque Deus criou o homem, colocou o homem e a mulher no Éden, e quem quebrou o vínculo de relacionamento? O homem. O nosso pecado quebra o nosso vínculo de relacionamento com Deus. Vamos lá? Mergulhando no profundo de Deus. Como me relacionar com Deus de uma forma mais profunda? Eu preciso. Sabe por quê? Deixa-me tomar o exemplo para você do relacionamento de casal. O relacionamento de namoro é um relacionamento que tem acordo, sim. Bem, onde nós vamos tomar lanche hoje? Ok, eu passo na sua casa ou você passa na minha? Ah, tá.
Ok, relacionamento de namoro é aquele relacionamento leve, em que você vai conhecer o outro, as bobeirinhas do outro, né? Quando eu comecei a namorar com a Amélia, eu levava ela na loja para saber se ela era gastadeira. Namoro é para isso, é para você saber, né, o que o outro gosta, o que o outro não gosta. É assim que nós vamos aprender a se relacionar. E aí eu falei, poxa, eu vou ter que trabalhar bastante para sustentar essa mulher. Ok? Mas deu certo. Então aí 35 anos junto, graças a Deus. Ela me atura bastante, né? Estamos caminhando. Mas no namoro é um relacionamento, são acordos leves. Aí quando eu descobri que eu estava apaixonado, ela não entregava, mas estava morrendo de paixão também. Aí nós falamos, vamos mudar o acordo, vamos fazer um compromisso de noivado, porque o noivado já é um compromisso com um projeto. Nós tínhamos um projeto junto, e começamos então a trabalhar este projeto. O que você vai comprar, o que eu vou comprar, como é que vai ser, você paga a luz, a água e eu pago o aluguel, como é que vai ser? É assim, vai se acertando entre o casal. E quando então marca-se o casamento, muda-se novamente a forma de se relacionar. Aí agora eu já não era mais dono do meu tempo, eu tinha que dar satisfação. Olha, eu vou atrasar, vou chegar em casa atrasado, porque eu não podia mais chegar a hora que eu quisesse. Tem marido que não gosta de dar satisfação para a mulher, então tem que ficar solteiro, porque tem que dar satisfação. Olha, estou em tal lugar, porque foi assim. É assim que o relacionamento funciona. Andarão dois juntos se não houver acordo, diz a Bíblia, não. Então tem que aprender. E depois, quando chega o filho, muda-se o acordo. Quando os filhos vão embora, muda-se novamente o contrato, o acordo. Então, relacionamento é algo que precisa ser alimentado dia após dia. Aí eu pergunto para você, pode falir um casamento? Pode. Quando? Quando já não fazem mais acordo. Às vezes atendendo casais eu vejo, eu falo, poxa, esse casamento já faliu muito tempo, estão juntos, mas já faliu, porque acabou-se o acordo, acabou-se o respeito, acabou-se a cumplicidade. E não é assim diferente com o nosso relacionamento com Deus. E sabe o que sustenta um relacionamento a dois do casal? 60% admiração. É verdade. É verdade. O que sustenta um relacionamento a dois é a admiração. O dia que você perde a admiração, você já decretou a falência. Outra coisa que sustenta um relacionamento a dois é 25% de negociação. Negociação. Aí eu gosto assim, não, eu gosto daquele jeito. Não, como que nós vamos fazer? Negociar. E 15% fala da nossa característica de personalidade que nunca vou mudar. Eu nunca vou mudar o meu jeito de ser. A Amélia é extrovertida, a Amélia é falante, eu já sou introvertido, já sou mais calado. É o nosso jeito de ser. Então, para andar a dois, nós precisamos aprender a fazer esses acordos. E deixa-me dizer algo para você, não é diferente assim com Deus. Sabe quando uma pessoa se afasta da presença de Deus? Quando ela deixa de admirar aquilo que é de Deus. Quando ela deixa de chegar e abrir o seu coração para Deus e começar a colocar na presença de Deus os seus limites e as suas dificuldades.
Existem coisas que Deus não vai mudar na sua vida, e por isso você precisa aprender a abrir e negociar com Deus. Deixa me contar algo para você. Um dia eu cheguei para Deus e falei para Deus assim: todos os outros pastores da igreja, ninguém tem essa dificuldade, só eu com a Amélia. Eu cheguei e falei assim: ô Deus, ou o Senhor muda a Amélia, ou não tem jeito, não vou mais caminhar com ela. E comecei a brigar com Deus, até o ponto que eu falei assim: Deus, poxa, ela é tão capaz nisso, tão boa naquilo, né? Uma mulher habilidosa. Eu falei: se o Senhor mudar, ela vai virar anjo. Então não muda ela, não, me muda. Fica mais fácil o Senhor me mudar. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos aprender a abrir o nosso coração para Deus. Certa vez Jesus falou assim: olha, o divórcio nunca estava no coração de Deus, nunca estava no plano de Deus, mas por causa da dureza do vosso coração foi criado. Às vezes no nosso relacionamento em casa, às vezes no nosso relacionamento com Deus, o que falha é a dureza do nosso coração. E aí eu pergunto: como que está o seu relacionamento com Deus? Porque o nosso desafio esse mês é mergulhar mais profundo no nosso relacionamento com Deus. E como nós fazemos isso? Deixa-me ler com você um texto da palavra de Deus, que está lá em Ezequiel 47. Ezequiel 47, do 3 a 9. Aqui Ezequiel tem uma visão, aparece um anjo para ele, e o anjo então faz esse desafio para Ezequiel. E é estes os mesmos desafios que Deus faz para nós como igreja nessa manhã. Com uma vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Vamos lá, põe a imagem para nós, por favor. Próxima imagem. Águas que davam e cobriam os nossos pés. O primeiro desafio de Deus, para que eu possa andar com Ele, caminhar com Ele, é que nós precisamos calçar os nossos pés com as sandálias do Evangelho da Paz. Nós precisamos calçar os nossos pés com a palavra de Deus. Não tem como andar com Deus se você não calçar a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque quando eu faço esse acordo, esse compromisso com Deus, através da palavra, eu estou então calçando os meus pés. Olha o que diz o Salmo de número 1. Olha o que diz o Salmo de número 1. Quanto a andar na palavra de Deus. Salmo de número 1, verso 1 em diante, olha o que diz. Feliz aquele que não deixa se levar pelos conselhos dos maus, que não segue exemplos dos que não querem saber de Deus. Deixa-me ler na minha versão. Olha aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem para no caminho dos pecadores,
e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, o qual dá o seu fruto na estação certa, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque ele anda na palavra do Senhor. E eu pergunto para você nessa manhã: você quer um relacionamento mais profundo com Deus? Qual é o seu compromisso com a palavra e de andar na palavra de Deus? Vamos lá? E aí o anjo então mede mais 500 metros, e as águas davam pelos joelhos. Deixa-me dizer algo para você. Como você andou com Deus ontem, não serve mais para hoje. Hoje você tem que buscar um nível mais profundo. Quantos querem um nível mais profundo com Deus? Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu quero um nível mais profundo de intimidades e de relacionamento com o Senhor. Joelhos, o que os joelhos falam? Olha aí, águas que davam pelos joelhos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não tem como andar com Deus se você não aprender a se humilhar na presença do Senhor. Aquele que se humilha será exaltado. Quer aprender a se relacionar com Deus? Se humilha. Se humilha. E Paulo diz aqui: e por causa disso eu coloco de joelho, eu me humilho diante de Deus. Não existe relacionamento com Deus se você não se quebrantar, porque Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça ao que se humilha. Se humilha. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo te exaltará. Amém? Aquele que se humilha, aquele que aprende a se humilhar, Deus irá exaltá-lo. E depois a palavra de Deus diz o seguinte: quando eu me humilho, Deus me fortalece. Sabe por quê? Há um versículo que diz: fortaleceis os joelhos enfraquecidos. Quando você começa a resistir na caminhada, sabe quando você faz aquela caminhada? Uma vez nós fomos para o Monte Sinai, querido, 7 quilômetros de subida. E quando você chega lá no topo, tem mais a escadaria da Penha, para você chegar onde diz que Moisés estava. Nessa época eu tinha 110 quilos, era grande. Cheguei lá em cima com os meus joelhos trôpegos, já não aguentava mais subir a escada, não tinha forças nos joelhos. Aí eu falei assim: agora para descer vai ser melhor, né? Foi pior, porque você já está com os joelhos doendo, já não aguenta mais. Eu descia assim. Quando você se humilha, Deus fortalece os seus passos, Deus fortalece os seus joelhos. Amém? Ah, mas eu estou enfraquecido. Por quê? Aprenda a se humilhar, e Ele então te fortalecerá. Vamos lá. Vamos lá? Mediu mais 500 metros, e as águas já davam pelos lombos. Olha que interessante. Cingi os vossos lombos com a verdade. O cinturão da verdade. O cinturão era o que
fortalecia, era o que dava segurança à armadura. Quando você começa a andar com Deus, quando você começa a se fortalecer, se humilhar, se fortalecer na presença de Deus, você começa então a ter segurança. Um nível mais profundo, um nível de segurança. Cingi os vossos lombos, fortaleça os vossos lombos, cingindo com a verdade, com a palavra. Vamos lá? O anjo mede mais, e ele diz que as águas eram tão profundas que já não dava mais para atravessar andando, a não ser a nado. Esse é o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Mergulhar mais profundo no seu relacionamento com Deus. E quando nós estamos nas profundezas de Deus, começamos a ver o invisível, começamos a ouvir e começamos a realizar aquilo que é impossível. E eu pergunto para você: andar com Deus e se relacionar com Deus vale a pena? E eu pergunto nessa manhã: como está o seu relacionamento com Deus? E eu quero encerrar aqui na oração que Paulo fez em Romanos capítulo 11, do 33 ao 36. Eu quero encerrar aqui neste versículo. Olha o que Paulo diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro a ele para que recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre, através daqueles que se relacionam com ele. Fica em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Fica em pé no seu lugar e você vai pedir ao Senhor nessa manhã para ele te levar mais profundo nesse relacionamento. Diga para o Senhor: Deus, eu quero andar com o Senhor, eu quero aprender a me humilhar diante do Senhor. Ó Deus, eu quero aprender a confiar totalmente em Ti, porque no Senhor está a minha segurança. E eu quero, Senhor, ir mais profundo. Eu quero conhecer as profundezas de Deus, do conhecimento, da sabedoria. Oh, aleluia! Declare isso ao Senhor. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder.
ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Quantos querem ir mais fundo no seu relacionamento com Deus? Quantos querem nessa manhã dizer: Senhor, eu quero uma intimidade, eu quero ter com o Senhor um relacionamento mais profundo? Se você tem esse desejo, sai do seu lugar, toca aqui o altar. Toca aqui o altar, vem, Senhor, eu quero. Se você tem esse desejo, se você ainda não aprendeu a se relacionar com o Senhor e você quer andar nos caminhos do Senhor, ser fortalecido pelo Senhor, sai do seu lugar e toca o altar. Diga isso, Deus, eu quero. Secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Amém. Senhor, nós queremos que as águas do Senhor toquem os nossos pés nessa manhã. Queremos, Deus, ir mais profundo, de tal forma que o Senhor toque os nossos joelhos, os nossos lombos. Queremos ir de tal forma, queremos mergulhar nas tuas profundezas. Visita o teu povo nessa manhã, visita a tua igreja nessa manhã. Diga comigo: a partir de hoje eu terei um relacionamento profundo com a palavra e com Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós teremos nessa manhã uma bênção especial. Pode ficar aqui, nós já vamos encerrar com a bênção de Deus. Vamos lá, vamos para a nossa bênção especial nessa manhã. Olá, pessoal. Estou passando por aqui para dizer que está tudo bem. Estou no modo gratidão. Operei o punho, fraturei o fêmur, já passei pelas cirurgias, estou em restabelecimento. E estou no modo gratidão, agradecendo a Deus, porque esse acidente poderia ter sido muito, muito pior. Estou me restabelecendo e muito antes, do que a gente possa imaginar, estarei de volta com força total. Afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Posso orar com vocês? Posso orar? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. E essa igreja ora por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita sobrenatural. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Aleluia.